E aí galera, tudo jóia? Tô aqui, vindo aqui passar pra vocês um veredito de toda a situação, de todo o rolê que eu passei pra tentar arrumar este little probleminha aqui, ó, de memória RAM. Porque minha memória RAM, o meu computador, ele não utiliza total a memória RAM que eu tenho. Então, é isso. Então eu vim passar aqui pra vocês, porque eu já perdi 2 dias já tentando arrumar essa merda. E eu vim passar pra vocês aqui algumas soluções que eu presenciei, né, que eu vi. Muitas delas não funcionaram pra mim, mas acho que pra vocês podem funcionar. Primeiro de tudo é que você acho que vocês já devem ter visto, né, que é que você dá um Windows R no seu computador aí, digita msconfig e oh meu Deus, que é isso? Tudo com o dedo na câmera. msconfig, vai em inicialização de sistema, opções avançadas, e aqui em cima você habilita memória máxima e dá um OK e um aplicar. Depois que você der um aplicar, você pega e reinicia o computador e normalmente pode funcionar para você. Para mim não funcionou, eu vi 3 milhões de tutoriais no YouTube falando sobre isso, mas para mim não funcionou, então é isso. O outro que eu vi é esse tipo aqui, ó. Eu pesquisei na gringa esse porque a maioria dos tutoriais no YouTube estavam falando só sobre aquele do msconfig e não era muito bem o meu problema. Então eu vim aqui, você vem no seu computador, este computador no caso, sei lá, como deve estar no seu aí, clica aqui nesse branco aqui mesmo, em propriedades, e vai aqui em cima em proteção do sistema. Aqui em proteção do sistema você vai em avançado, desempenho e configurações. Tá ali, ó, na área de desempenho. Na área de desempenho você vem em configurações. Depois você vem em avançado de novo e aqui em memória virtual você clica em alterar. Aqui na memória virtual você pega e seleciona todos os dígitos e coloca assim arquivo de paginação. Isso pode melhorar, isso pode te ajudar. Eu acho que arquivo de paginação já é outra parada, entendeu? Então eu já nem quis fazer isso. Na realidade eu acabei fazendo. Só que nenhum desses processos de software assim funcionaram pra mim. Então é isso. Aí beleza, fui vendo isso, fui fazendo essas coisas, tava tudo certo, fui vendo os outros vídeos no YouTube e nada, mas o negócio é que tipo assim, fiz esses treinos, deu certo. Aí os outros vídeos, o que que era? O cara tava me falando que o problema era na minha placa-mãe, porque minha placa-mãe ou meu processador estavam reservando um espaço pro sistema, igual tá aqui, ó. Quando eu venho no gerenciador de tarefas e vou em desempenho e em memória, aqui, ó. Fica acessível pra vocês verem aqui, ó. Reservada pro hardware, 8 gigas. E aqui em cima, olha lá, ó, 16 gigas. Oh, caralho. 16 gigas e só tô usando 8. Você pode até perceber aqui, ó, que dos 16 gigas que eu tenho, em uso aparecem só 3,1 e os outros disponíveis só 4,6. Então cadê os outros 8 gigas que eram pra mim estar usando nesse computador, entendeu? Eu não tô usando. Tô usando só 8 gigas. Então, isso tá me ferrando, porque eu tava apresentando alguns crashes, algumas coisas assim em alguns jogos e claramente era falta de memória RAM. Beleza. Fui pesquisar no YouTube, igual eu tava falando pra vocês. É a placa mãe, que normalmente já tem uma configuração automática que reserva essa memória pra, pra ela, né? Pra ela fazer o que ela quer. Ou então sua placa. Seu processador. Quando você não tem uma placa de vídeo, o que o seu processador faz? Ele reserva um espaço escolhido por ele na sua memória RAM. Pra o quê? Pra ele, na hora que ele for rodar os jogos, ele ter uma possível VRAM, entendeu? Ele ter de onde puxar uma memória para poder rodar as coisas, porque o processador em si, ele não vem com essa memória. Então ele precisa puxar de algum lugar. Por isso que as placas de vídeo normalmente tem 4 gigas e tal, usar 4 GB de RAM, de VRAM e tal, enfim. Só que no meu caso, não faz muito sentido, porque eu tenho uma placa de vídeo, tenho 16 GB de memória RAM, 16 GB de memória RAM e mesmo assim eu tô usando só a metade. Então, tipo, eu já pensei assim, não, com certeza deve ser um problema de BIOS, porque praticamente todo mundo que tava falando sobre tava falando que o problema, ó, sua configuração do sua BIOS e tal. Então você vai ter que olhar.
E o meu Windows ele é 64 bits, então pode ser que no seu Windows na hora que você for em meu computador aqui, ó, não esteja a mesma coisa, porque justamente você pode ter tamanhos diferentes de memória, né? Não esteja aqui utilizável apenas a metade, né? Mas aí você tem que olhar, né? Porque, igual, Windows 32 bits você consegue no máximo utilizar 3 gigas, entende? Então, se seu Windows for 32 bits, você, por exemplo, tiver com 16 gigas, você vai conseguir utilizar só 3, porque é o que o Windows 32 bits aguenta. Então você vai ter que formatar. Ah, é, eu vi uns outros vídeos também no YouTube falando de que, era bom você formatar e tal, porque talvez pode arrumar esse erro, e acabou que não ajudou em nada. Porque eu nem queria formatar o PC e acabei que eu tive que formatar por causa disso tudo, e não deu muito certo. Enfim. Agora eu vou ali na BIOS, vou dar um corte pra vocês e já volto, porque o próximo passo agora é na BIOS. Aí você vai ter que olhar aí no seu caso, né? No meu caso aqui, no meu computador, é Dell. Na minha placa-mãe, no caso, né? É uma Gigabyte. Eu uso uma Gigabyte 970 DS3P, se eu não me engano. Normalmente apertando o Dell, você consegue entrar no na sua BIOS. Aí, normalmente, todas as outras pessoas que falaram que o problema era na BIOS. Você tinha que configurar na BIOS e tal. Só que eu procurando na minha BIOS, eu não achei nada. As únicas coisas que eu achei foram essas aqui, ó. Pra mexer no clock da memória, essas coisas. Porque minha BIOS em si ela é muito limitada. Uma build na versão de 2012. Então, é complicado, você entende? Eu até pensei em atualizar minha BIOS, mas não deu muito certo. Por quê? Na verdade eu não quis fazer isso. Porque se der ruim, deu ruim pra caralho, né, mano? E eu já tive que formatar o PC porque eu tava vendo um vídeo de um cara no YouTube que ele falou que fez as mesmas coisas, fez mil e uma coisas e não deu certo. O que ele fez? Ele veio aqui em Advanced Memory Settings e você tá vendo aqui ali em cima em System Memory Multiplier. Aqui, ó. System Memory Multiplier. Então, isso aqui é o quantos megahertz sua placa-mãe tá designando para sua memória RAM. Enfim, a minha memória RAM, como é uma HyperX Fury, ela consegue fazer um overclock até 2132 MHz, né? Mas o de base dela é 1600. A questão mesmo é que eu fui tentar colocar em 1866, fazer um overclock iniciar, fudi meu Windows e tive que formatar, não queria formatar, enfim. E não resolveu o problema, então não formatem porque não vai adiantar de bosta nenhuma. Eu vi um cara fazendo no YouTube e o que ele fez? Ele pegou, simplesmente abaixou o clock da memória dele ali, ó. Tá vendo que o meu de base tava em alto, ó. Tava em alto. Você pode ver que ali embaixo ali, ó, tá em 1600. Ele abaixou. Ele abaixou e botou em 1132 e testou. Veio aqui e só deu save exit, me salvou e reiniciou, entendeu? Eu fiz isso, não deu certo. Eu tentei fazer um overclock também, fudi com o meu PC porque na hora que eu fiz o overclock eu meio que... Na hora que eu fiz o overclock eu acabei gerando um erro de inicialização no meu computador e eu acabei ignorando esse erro. Acabei ignorando o reparo de inicialização. Aí eu acabei que perdi os meus arquivos do Windows e tive que formatar ele. Então, e do mesmo jeito não deu certo. Enfim. E aí não deu certo e... Pô, eu não... Foi foda, porque eu tive que formatar o PC, mó rolê. Enfim, isso já é outra parada. Aí, beleza, foi isso que eu fiz. E nada disso deu certo. Basicamente o que o cara tava falando era se você só trocava e ia testando lá. Por exemplo, se sua memória é de 2400 MHz, você abaixa ela para 2133, sabe? Vai abaixando e vê se vai dar certo. Porque o problema do cara, no caso, era de clock de memória, entendeu? Então quando ele trocou o clock, ficou tudo bem já. Já melhorou, porque algumas configurações estavam erradas lá na placa-mãe dele. Então, a partir do momento que ele só abaixou o clock para algum que ele acho que ele, se não me engano, ele tinha 2600 MHz, ele botou em 2400 e ficou bom. Só que no meu eu tentei abaixar e não deu certo.
Eu vi outros vídeos, outros tutoriais também no YouTube de outras pessoas falando que era só você dar esse load optimized defaults, que no caso são opções optimizadas que deve estar aí na sua BIOS, né? Óbvio que cada BIOS é diferente uma da outra, então você vai ter que procurar. Mas deve ser. Beleza. Nada disso pra mim deu certo, fiz tudo, não deu porra nenhuma. Já tava desistindo porque, né, não, pô, nada disso dá certo. É complicado. Aí, o que eu tava pensando? Que outros caras no YouTube estavam falando que essa configuração, porque igual, as minhas memórias RAM estão em dual channel. Elas estão em dual channel. Você pode perceber aqui, ó, que uma tá na, elas estão em dual channel. Uma na 1, outra na 3, outra na, e era pra ter, entendeu? Era isso aí. Da outra vez, o que é que eu fiz? Peguei e troquei isso de início. Eu peguei e troquei as memórias RAM. Peguei, troquei, botei na 2 e 4 pra ver se funcionava. Não funcionou, não. O PC nem ligou, aí falei assim: ah, então vai ter que ser assim mesmo. Beleza. Da outra vez, o que eu peguei e fiz? Não, e quando eu tirei, eu já peguei e limpei também, tá? O PC tá bem sujo e tal, mas eu peguei e limpei. Passei uma borrachinha branca na memória RAM pra ver se arrumava. Enfim, não ajudou em nada. O que eu peguei e fiz? Pensei, não, esse problema então deve ser um problema físico. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tirar minha memória RAM de Dual Channel, porque a configuração Dual Channel ela é melhor pro seu processador, entendeu? Para ele rodar daquele jeito que eu te falei lá, para ele na hora que ele quiser ele puxar essa memória RAM e poder rodar as outras coisas. Então o que eu pensei? Não vou deixar em Dual Channel. Não vou deixar em Dual Channel porque sim, entendeu? Não vou deixar em Dual Channel e é isso aí. E aí, e aí deu certo, velho. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, igual eu tava falando com vocês. Eu desliguei e deu certo. Não deu 100% certo. Por quê? Porque não tá utilizando totalmente a minha memória. Ali, ó, 16 GB, estou usando 15, mas porra, já é muito melhor 15 do que, sei lá, 8 gigas. Você entende? Então pra mim foi uma coisa que melhorou, ajudou bastante. E era uma das coisas básicas que falaram antes, né? Que era simplesmente pra você limpar e trocar a memória de lugar. Porém, o que eles falaram, que os tutoriais eles sempre falam, é pra você, por exemplo, se sua memória tá no 2 e no 4, você mudar pro 1 e pro 3 e vice-versa. Justamente porque se você tem duas memórias, essa é a melhor configuração de performance que você vai ter, né? Na sua placa-mãe. Porque ela tá em dual channel e elas trabalham juntas, enfim, é melhor. A questão principal mesmo é que eu não sei que bug que aconteceu, não faço a mínima ideia de por que quando eu não coloco as memórias em dual channel, eu fico com mais espaço livre na no PC para utilizar. Enfim, é isso aí. Depois testem assim fora de dual channel, testem em dual channel também, colocando, por exemplo, se sua memória tá na 1 e 3, coloca na 2 e 4 para ver se funciona, inverte de posição, porque eu vi o povo falando também que isso pode ajudar inverter a memória de posição, botar uma na 2, a que tá na 2 na 4, a que tá na 4 na 2, ou então, sei lá, sabe, só troca de lugar. Limpa, passa um pincelzinho ali nessa paradinha aqui da memória RAM, do trilho, no caso, né? Uma borracha aqui pra ver se vai ajudar. E é isso. Foi todas as coisas que eu vi que. Todos os tutoriais que eu vi no YouTube. Todos. Praticamente são todos esses. Eu vi tudo, tentei falar tudo pra vocês aqui. Porque algum dos. Com certeza vai ajudar alguém, né? Enfim. E eu acho que é isso. Eu não tenho mais nada em mente do que seja. Eu não tenho mais nada em mente também de como eu vou conseguir recuperar esse 1 GB. Eu vou testar esse esses outros as outras configurações, né, no caso, eu vou mudar essas memórias de lugar, no caso, né? Vou botar uma aqui, outra aqui, fora de dual channel, você entende? Vou ir testando as configurações possíveis que dão pra fazer, invertendo elas de lugar, porque eu acho que é o que eu ainda consigo fazer com essas memórias, né?
que é o único resultado que deu certo pra mim, então eu imagino que é o único resultado que, enfim, possa dar certo. E é isso. Qualquer coisa eu vou deixar na descrição pra vocês, falando se deu certo, se eu conseguir utilizar toda a memória, todos os 16 GB no caso, né? Consegui deixar eles todos disponíveis. E qualquer coisa eu deixo nos comentários pra vocês aí. Mas no geral é isso aí. Meu problema tá praticamente solucionado e acho que eu nem vou pesquisar mais porque não existe mais vídeo no YouTube que acho que vai resolver meu problema, né? Enfim. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixa o like aí. Se inscreve que. Ah, sei lá, você que sabe. Se quiser se inscrever, você se inscreve, mano. Tanto faz. É isso aí. Valeu, mano. Tudo jóia. É isso aí.